tomado no dia 16 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria Regional da República, no Rio de Janeiro, o depoimento do senhor Henrique Serrano de Prado Valadares, agora sobre o anexo 6, termo de colaboração número 6, geração de caixa 2. Por gentileza, senhor Henrique. Olha, uma das muitas boas práticas da Odebrecht, que eu não vi mas nenhuma das outras empresas, nenhuma, é que a Odebrecht proibiu, absolutamente proibido, gerar caixa 2 nas obras. Isso já me trouxe problemas terríveis nos consórcios, inclusive lá em Santo Antônio. Porque o Andrade queria que gerar caixa 2, comprando nota daqui, nota dali, isso eu queria. Eu quero fazer maiores estipulações para gerar caixa 2. E eu não permitia de jeito nenhum. Então, não é o que aconteceu. O fato me desagradou muito. E foi uma reunião em São Paulo, onde estavam Marcelo, Roberto Silva e todos os LS. Reuniões periódicas que estão fazendo. E nessa reunião foi colocado o Roberto, que ele estava, como se diz, short, quer dizer, no sentido de que ele estava curto, estava com pouco recurso para poder honrar os pagamentos de família. O caixa 2 que ele estava conseguindo gerar não estava sendo capaz de atender a demanda. O que ele falou foi isso. E Marcelo Odebrecht, nesse momento, disse: olha, realmente esse é o problema crítico. Eu quero que vocês, cada um de vocês, pelo menos, no mínimo, para atender às suas próprias necessidades, gerem os contratos da melhor forma possível, a mais segura, a mais discreta, a mais tudo. Esse caixa 2 que a gente precisa ter. Eu saí dali contrariado, mas paciência. É uma ordem não só para mim, para todos. Encontrei, acho que no mesmo dia, encontrei no hall do elevador com o Marcos Vila, uma pessoa de uma larga experiência nesse tema, que é cliente também. O Fernando conhece o depoimento dele. Era muito competente, muito competente. E nós tínhamos, lá na obra de Santo Antônio, uma situação muito peculiar. E qual era a minha preocupação, a preocupação da empresa com relação a gerar caixa 2? Cada empresa, por isso ela não quer que haja esse tipo de atividade. A minha restrição é que isso gera, eu já vi acontecer várias vezes, né, com várias empresas, que é uma relação promíscua entre a empreiteira e os fornecedores. E se você chega, um fornecedor seu, seja lá de quem for, e diz: olha, eu preciso que você me dê uma nota fria de tal valor, o cara vai se sentir na mesma hora à vontade para lhe subornar. Com certeza. E eu não aceito isso. E não aceito que meus empregados, meus liderados, estejam expostos a uma situação dessa. Então, por isso, eu sou muito rigoroso nesse tema de caixa 2. Absolutamente proibido. Se fizer, pode ser R$100 no posto de gasolina, está demitido. Bom, acontece, como eu disse, que nós tínhamos lá, na obra de Santo Antônio, nessa altura da obra, uma condição muito peculiar, porque nós tínhamos umas dragas, esse mercado dominado por holandeses, belgas, eu conheço muito essa turma, eu fiz também, eu fui responsável pelo Porto Swap,
lá em Pernambuco, fiz dragagem. Já rodei muito por aí, fiz dragagem em Portugal, conheço essa turma toda. Bom, então, tínhamos as dragas lá, cuja finalidade é aumentar a profundidade do leito do rio para que houvesse uma melhor performance dos equipamentos. Entendeu? E esses caras têm o quê? Tem a draga em si, eles fabricam, eles próprios fabricam, projetam, fabricam, transportam de qualquer lugar do mundo, porque são globetrotters, para cá. A tripulação é belga, holandesa, dependendo da origem. E os custos dos caras são todos em euros. O pagamento do financiamento da draga também, com certeza, em euro. Os custos deles são em euros. E draga é uma coisa muito fácil de você falsear alguma coisa. Por exemplo, quando você contrata, por exemplo, a dragagem, o preço varia em função do material que está dragando. Tá? Então, se você estiver dragando a areia, né, com a draga de sucção, é muito fácil dragar a areia. Se você estiver dragando a argila natural dura, você tem que vir com a bloco, é um trabalho muito mais difícil de se realizar, exige equipamento específico, é uma coisa mais complicada e custa mais caro. Então, quando você contrata um serviço de dragagem, você não sabe exatamente, quando for dragar, o que você vai encontrar. Você vai encontrar material tipo A, com dureza tanto, não sei o quê. Você entendeu? Existe aí uma gama grande, né, variedade de material a ser dragado e de preços para cada um deles. Então, se eu quiser, eu não estou assim não. Estou dando um exemplo de como é fácil. Quando eu fiz, foi o Marco Bril que fez. Estou aqui falando de uma linguagem fácil, mostrando o quanto seria fácil de fazer isso. Se você combina lá com o holandês ou com o belga, ele vai escavar areia, tá? E vai cobrar do preço mais alto, como se estivesse escavando uma argila extremamente dura, difícil de dragar, aquilo vai dar um aumento na medição e na fatura dele enorme. E você pode combinar com ele de que ele vai lhe repassar essa diferença lá fora, em euros. Você paga em euros. E ele devolve em euros. Então, é uma equação simples. Não é complicado. Eu vi por acaso, alguém mostrou. O Lila, como é muito competente nisso, ele montou uma estrutura realmente financeira envolvendo. Quem for procurar aquilo ali se perde no meio do caminho. Porque são tantos quadrinhos, tantas setinhas para lá e para cá, é que você fica maluco de olhar para o negócio daquilo. Ele fez um negócio muito competente, né? E ele tratou diretamente com pessoas de confiança, com lá o pessoal da draga. E através da dragagem, ele resolveu o problema da geração de carregadores. E para mim, dos males o menor, porque rompeu com a regra pétrea que tinha de não gerar carregadores, mas, pelo menos, não contaminou o resto. Porque a obra, ninguém toma conhecimento disso. A obra corre em separado. Entendeu? A pessoa que trabalha na obra lá, montando as máquinas, não sei o que, então, não tem nenhuma interface com isso. Então, esse processo não contaminou. Quando foi gerado, não sei se tem. Você tem aí, não? Também não faço ideia. Então, a minha participação nisso aqui foi ouvir essa ordem colocada dessa forma, nessa reunião, em que eu estava presente, e o Gilmar Elias também, além de Gilberto e Marcelo, ouvir essa ordem
e pedi ao Marco Grilo que fosse na obra e conversasse com uma pessoa chamada Cardini, que é o responsável pela área administrativa da obra. É uma pessoa da minha confiança. Eu falei para o Cardini, isso tem que ser sob absoluto sigilo. Óbvio, eu não sou ladrão, não vou meter a mão no dinheiro que não é meu. Eu avisei a Andrade, tive que fazer isso, que ia fazer, e portanto ela era a dona de 40% do Caixa 2 que isso gerasse. Eu devesse 60%. Como é de direito. Não ia passar, não enrolar ele, seria fácil. Mas não fiz isso. Para ser correto. E em troca recebi uma gozação. Então, porra, que logo você nunca aceitou falar em Caixa 2, né? Sempre proibiu, agora você me pega uma proposta dessa? Tive que ouvir isso. Mas foi o que se passou. E de fato aconteceu. E o Marco Grilo fez essa operação, gerou o Caixa 2 e abasteceu lá o Caixa de Gilberto. Esse serviço de dragagem, ele ocorreu? Ou não ocorreu? Não, ele ocorreu. Eu dei um exemplo. Eu não sei te dizer, porque na época que eu estava doido, eu já não ia mais na obra. Já não ia mais lá. Eu fui lá algumas vezes e vi a estrada lá trabalhando. Mas quando isso aconteceu, eu já não estava indo mais na obra. Por isso que eu orientei que ele fosse lá para as pessoas certas. Então, o serviço ocorreu, mas o custo do serviço não foi... Entenda, desculpe. Eu não estou afirmando que foi dessa forma que ele montou a equação. Estou lhe mostrando o quanto simples seria encontrar uma forma de fazer. O senhor não soube de que forma foi construída essa contabilidade? Não, nem a contabilidade, nem de como é que foi superfaturado o serviço. Quem saberia seria o Marcos Grilo. O Marcos Grilo. O Marcos Grilo sabe tudo. Ele ainda é da empresa? É. Ele é contador da empresa? Ele é contador, ele não é contador, ele... Qual é o título da função do Marcos? Economista. Não, mas ele hoje está na estrutura de... Não, hoje ele está afastado. Está afastado como colaborador também. Colaborador também. Bom. Esse Caixa 2 era para gerar recursos para pagar as propinas. Não. Sabe? Para que servia esse Caixa 2? Para abastecer o Caixa 2 de Gilberto Silva. Para pagar propina. Não, propina. Ah, propina, desculpa. Desculpa que eu falei propina aqui. É a hora. É a hora. Hein? É a hora, já está cansado. Eu tenho que falar propina, me desculpe. O objetivo era esse, né? O objetivo era abastecer o Caixa 2 administrado pelo Gilberto, que era orientado para pagar a propina. O objetivo era esse. Algo mais? Sem mais perguntas a ser consignadas, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registro presenteado.